Certamente você já ouviu uma frase citada por pregadores que é a seguinte: eu sirvo há 86 anos e ele nunca me fez um mal. Então não poderia negá-lo agora, né? Estou citando aqui de forma parafraseada, mas essa frase é uma frase atribuída a Policarpo, que é um dos pais da igreja, né? Chamado pais apostólicos, ali do segundo século. Ele é um bispo de Esmirna, né? E no momento do seu martírio, ele exatamente solta essa pérola aí que se tornou uma frase assim célebre e histórica. E aí esse vídeo vai comentar apenas um pouquinho sobre o momento da morte de Policarpo, né? E a importância de você sempre estar pesquisando, estudando em relação à busca do conhecimento, porque o conhecimento muitas vezes ele vem fragmentado, né? Assim, você tem uma informação aqui, depois você lê outra informação e aí você vai juntando as coisas. Sobre a morte de Policarpo, por exemplo, eu li uma vez que essa frase, né? Essa frase é a primeira coisa que você sabe sobre Policarpo. Isso aí vem naqueles livros de história da igreja, citado ali, os heróis, aquelas coisas. Então, essa frase já está lá estampada assim como um dos grandes reforços da fé, mostrando que eles não tinham medo da morte, né? O que parece que é uma característica exatamente daquele período, quando você pega Inácio também, ele fala da mesma forma, ali, assim, essa ideia de não ter medo de morrer, de querer morrer realmente, não é de querer se matar, a ideia do suicídio, mas a ideia de querer morrer realmente, como mártir ali, para participar do sofrimento de Cristo, né? Se tornar um discípulo realmente, assim, verdadeiro, né? Nas palavras deles. Então, quando você pega ali a questão da morte de Policarpo, quando ele recebe a notícia que ele está sentenciado à morte, ele pega exatamente, está numa cidade e foge para outra cidade, né? A primeira informação, que é a informação geralmente, o conhecimento ele vem em camadas, né? A primeira camada que eu tive acesso sobre isso é que essa frase empolgante que nos mostra exatamente que ele não tinha medo e não teve medo nenhum, né? Vieram prendê-lo e levaram e pronto, ele disse, não vou negar. Na segunda informação que eu tive, o Policarpo, ele estava em uma cidade e ele foi transferido, e quando ele soube que as pessoas estavam ali vindo para prendê-lo, ele fugiu para outra cidade. Essa segunda informação já mostra exatamente que Policarpo ele poderia estar com algum medo, né? É o que você depreende da informação. Alguém vem me prender, eu fujo para outro lugar, estou tentando escapar. Então, quando você pega essa ideia aí, a terceira informação que adquiri sobre isso é basicamente que Policarpo estava esperando ali os seus executores, né, os soldados que iriam conduzi-lo. Por ele estava esperando em um determinado lugar e os irmãos ali instaram com ele para que ele se escondesse e ali o convenceram a ir para outro lugar. E ele foi exatamente para outro lugar e foi exatamente essa cidade lá, o local onde os soldados o encontraram, né, o levaram preso. E ali naquele momento que os soldados chegaram e ele se entregou tranquilamente, sem nenhum tipo de ameaça, nada, ele se entregou tranquilo. E aí ele fez um pedido interessante para os soldados, ele disse, olha, me permitam orar por uma hora, né? E aí ele ficou ali orando por umas 3 horas mais ou menos, né? Orou por um longo período, né? E aí, nessa terceira informação, ele orou por um pouco mais de uma hora ali, 3 horas, e diz que as pessoas que vieram prendê-lo, diz que muitos se arrependeram de ter vindo prender uma pessoa tão justa, né? Um senhor, um velho tão justo quanto aquele. Então, essas pessoas se arrependeram, né? De ato algumas. Então, levaram o Policarpo ali para ser preso, né? Para ser executado, e ali o fogo já estava exatamente o esperando, né? Tem a questão de um sonho, né? Acho que ele teve um sonho com o travesseiro dele pegando fogo, então ele disse, eu vou ser exatamente, eu vou morrer queimado, né? Isso um pouquinho antes disso aí. Então, basicamente, ele já estava ali aguardando aquela situação e na hora da sua execução é exatamente onde ele vai citar aquela frase célebre, né? Que aí eu cito sempre parafraseando porque ela muda de uma fonte para outra, de um dizer ao outro, mas basicamente como eu disse no início, né, eu sirvo há 86 anos, ele nunca me fez mal, né, sempre esteve aqui comigo, nunca me abandonou, então não poderei abandoná-lo agora. E aí, através disso, foi-se colocado fogo nele, né? Alguns sugerem que ele não morreu pelo fogo, né, então teve que ter outra morte, enfim. Tem esses relatos a respeito de um grande nome que é o Policarpo, né?
E aí, naquele momento, foi o período de execução, né? E, claro, antes disso, pediram para que ele negasse Jesus, né? E ali tinha uma parte que negava-se Jesus, falando uma frase tipo, abaixo os ateus, alguma coisa nesse sentido, né? E que até algumas pessoas também negaram, citaram essa frase, né? E ele até chegou a citar essa frase, mas não concluiu a frase, porque ele disse apenas o que o pessoal queria ouvir ele naquele momento, né? Então ele até citou, chegou a citar essa frase com um tom assim irônico, mas depois não concluiu o restante do protocolo que mostraria exatamente que ele havia negado Jesus, né? Estava desistindo da fé a partir daquele momento, né? Então esse vídeo era mais para trazer um pouquinho desses detalhes, né? Que o Policarpo, ele de imediato ele não se entregou, que ele mudou de uma cidade para outra, que essa mudança de uma cidade para outra ele não estava fugindo, né, por ele mesmo, mas foi incentivado pelos irmãos a sair dali, né? Os irmãos fazem isso, né? E que ele se entregou tranquilamente, que foi diante dos seus executores, citou aquela famosa frase, né? Antes disso também citou um pouco ali do protocolo de renúncia de Cristo de forma irônica e que terminou se entregando tranquilamente, já estava sabendo que haveria de acontecer com ele, né? Então esse vídeo era mais ou menos para trazer um pouco dessa informação, plano histórico, e a partir daí continue pesquisando, né? Quem sabe você encontra outras informações concernentes a esse dia. As informações elas vão se complementando até você ter um conhecimento robusto sobre a um determinado assunto, né? Então é isso, o objetivo do vídeo é basicamente trazer esse esclarecimento aí sobre um pouco da mostra desse grande cristão, né? Desse grande homem de Deus chamado Policarpo Bispo de Esmirna. É isso aí, valeu, fui.